Fala, moçada! Reprodução bacteriana para você hoje, tá certo? Aqui no canal nós já temos uma aula sobre introdução ao reino Monera. Hoje nós iremos falar sobre reprodução bacteriana. Reprodução bacteriana, nós temos aquelas que são assexuadas, no caso do tipo assexuada, bipartição ou cisparidade ou divisão binária, e nós temos ainda sexuada, aquela que tem variabilidade genética, né? Nós temos a transformação, a transdução e a conjugação, beleza? Vamos lá, começando. Então, aqui na reprodução assexuada, ela é um tipo de reprodução onde não ocorre variabilidade genética, ou seja, o DNA dessas bactérias, quando ocorre a reprodução assexuada, não tem variabilidade, o DNA é o mesmo, são clones. É isso que acontece, ou seja, essas bactérias não necessitam de parceiros, sacou? Não tem parceiro, é sozinha, duplica o material genético. Então vamos ver aqui, olha só o que acontece. Você tem uma bactéria, essa bactéria vai, duplica o seu material genético. Aqui você já está vendo uma separação, né? Nós falamos numa divisão celular que quando acontece uma invaginação aqui, nesse caso, já preparando para a divisão da célula, seguindo o passo, aí é formado, beleza, houve essa divisão, elas se separam, porém essas duas bactérias, elas são idênticas. Por que não tem variabilidade genética? É o mesmo DNA. Elas são idênticas, ok? Essa é a cisparidade ou a bipartição ou divisão binária também chamada, ok? Muito simples esse tipo de reprodução bacteriana. Bacana! Aqui nós temos já a reprodução sexuada. Opa, aqui já muda, aqui o negócio muda. Por quê? Porque na reprodução sexuada há variabilidade genética, tá? Nesse primeiro caso aqui, eu quero falar para você que é a transformação. Vamos imaginar, olha só, você tem uma bactéria, tá? Aqui tem o material genético, aqui nós temos material genético extracelular, ou seja, está fora da célula bacteriana, no meio, é um DNA livre. Pode ser resto de outras bactérias mortas, por exemplo. O que acontece? Essa bactéria vai incorporar esse material genético. Vamos imaginar o segundo passo aqui. Já incorporando o material genético, tá bom? Incorporando esse material genético vai aderir ao DNA dessa bactéria. Uma vez que ele é incorporado no DNA ou no material genético bacteriano, o que acontece? Vai sofrer uma mudança no DNA dessa bactéria, causando o quê? Uma transformação. Ela vai sofrer uma transformação. Aqui, por isso que fala que ocorre o quê? Uma variabilidade. Não tem só um tipo de DNA aqui agora, tem mais do DNA dessa bactéria que está aqui, DNA livre. Ou seja, está incorporado no DNA dessa bactéria e aí, agora sim, nós temos variabilidade genética. Nós temos o que nós chamamos de recombinação gênica no DNA. Aqui, com certeza, esse material genético incorporado nesse material genético da bactéria vai fazer com que essa bactéria seja diferente. Tá certo? E aí, se essa bactéria sofrer uma divisão depois,
multiplicar esse material e sofrer uma divisão, essas bactérias, elas apresentam materiais diferentes. Por quê? Por causa desse material que foi incorporado. Bacana? Isso aqui é o que nós chamamos então de transformação. Moléculas de DNA dispersas são incorporadas à cromatina, que é o material genético da bactéria. Beleza? Isso é transformação bacteriana. Continuando aqui, reprodução bacteriana, vamos falar sobre transdução. O que é transdução? Nós temos aqui, transferência de DNA entre bactérias através de um vírus bacteriófago. Vamos entender. O que é um bacteriófago? Bacteriófago nada mais é do que um vírus, também chamado de fago. Ele é específico de bactéria. É um vírus que parasita bactéria. Então, daqui, nós temos o fago que está parasitando uma bactéria. Aqui nós temos o DNA do fago, material genético dele. Material bacteriano também está aqui. E aqui essa bactéria é chamada de bactéria o quê? Doadora. Mas vamos lá, vamos entender o que acontece. Olha só, nós temos aqui, nessa bactéria, o vírus, ele adentrou a bactéria, tá? Ele adentrou a bactéria e aqui dentro o material genético vai fazer passar por todo aquele processo. Qual que é o processo de multiplicação viral? Ele adentra a bactéria, que é chamado de penetração, Tem a dissorção, que é, na verdade, quando ele chega na membrana. Depois, penetração, multiplicação do material genético, encapsulamento e a formação do capsídeo. Então, ele já está aqui nessa fase. Ele pegou o material genético da bactéria também e triturou. Está aqui, destruiu tudo. Só que aí, na hora dele sair, de encapsular tudo, o que ele fez? Ele pegou o material genético da bactéria, pensando que era o dele, e o vírus foi parasitar a próxima célula, uma vez que essa aqui já foi destruída. O que acontece? Nós temos aqui agora que o material genético daquela bactéria anterior que foi destruída, essa aqui, está sendo injetado dentro dessa bactéria, que é a bactéria receptora, e o material genético é incorporado no material genético dessa bactéria receptora. O que acontece? Essa bactéria, então, ela agora está sendo transduzida. Por que é transdução? Vem do verbo transduzir, que é pegar carona. O material genético pegou carona em um vírus, que é o fago, e esse vírus o depositou dentro dessa bactéria e ele foi incorporado no material genético dela, no cromossomo bacteriano. E aí nós temos então uma bactéria transduzida e ela vai sofrer as alterações a partir desse DNA que ela recebeu, ok? Isso é transdução. Transdução. Vamos agora para a segunda parte, que é conjugação. O que é conjugação? Olha só, o que é conjugação? Conjugação nada mais é do que fragmentos de DNA que passam diretamente de uma bactéria para outra através de um pilissexual. Pilissexual está aqui. Tá ok? Vamos entender melhor? Nós temos duas bactérias. Essa uma aqui é chamada de bactéria doadora, número 2, bactéria receptora. O que acontece? Uma vai doar para a outra. Mas é interessante, continuando, no segundo passo, nós temos que agora essas duas bactérias se aproximarem e formou então o pilissexual. O pilissexual é uma estrutura que permite que essas bactérias se comuniquem. Então, galera, se comuniquem. O material genético dessa bactéria, que é a doadora, que é um plasmídio, é passado para a bactéria receptora. Vejam bem, agora as duas bactérias, tanto a doadora quanto a receptora, também têm esse material. Isso é variabilidade genética. Isso é recombinação gênica. Entenda. O tipo de reprodução sexuada nas bactérias aumenta a variabilidade de DNA, de material genético. Por isso que o nome é variabilidade, aumenta a variabilidade de recombinação gênica. Ok? Bacana. Lembrando, resumindo rapidamente, só para fazer um históricozinho para ver se você entendeu. Vamos lá. Olha só. Reprodução assexuada do tipo bipartição ou cisparidade ou divisão binária.
Ocorre quando uma bactéria duplica o seu material genético e ela se divide, originando duas bactérias idênticas. Tá bom? Isso é o quê? Reprodução assexuada. Isso não apresenta, não ocorre o que nós chamamos de quê? Variabilidade gênica ou genética. Beleza? Depois tem a sexuada. O que é a sexuada? Nós temos transformação, transdução e conjugação. Esses três exemplos de reprodução sexuada, elas realmente apresentam o que nós chamamos de recombinação gênica, aumenta a variabilidade genética. Por quê? Porque há uma adição de um material genético ao DNA da bactéria receptora. Isso aí faz com que a variabilidade genética ocorra. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para você aqui sobre reprodução bacteriana. Reprodução bacteriana. Ok? Agora você sabe que quando ocorrer a reprodução sexuada, não necessita de parceiro, não tem transformação, não tem transdução e não tem conjugação. Agora, na reprodução sexuada, aí sim, aí tem variabilidade genética, tem alteração de DNA. Por quê? Porque há incorporação de material genético diferente e é isso que faz com que a variabilidade genética ocorra. Nós falamos que ocorrem muitas mutações aí. Beleza? Era isso, meu querido, minha querida, sobre reprodução bacteriana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilhe e siga-nos, inscreva-se no canal. Um abraço, Deus abençoe você.